Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mastectomia. Lembram daquele caso da Angelina Jolie, aquela atriz famosa? Algumas outras atrizes também fizeram, mas ela fez para retirar as duas mamas, para diminuir o risco de ter um câncer de mama. Então, eu vou falar sobre isso e principalmente se vale a pena fazer, tá? Então, fiquem ligados no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar o vídeo, mas antes eu queria lembrar para vocês, tá? Se inscreverem no canal, só clicar no botão inscrever e depois vai aparecer um sininho, vocês clicam no sininho para poder ativar as notificações e vocês receberem as informações sempre que tiver um vídeo novo, tá? Para vocês ficarem ligados. Não esqueçam também de comentar, que é muito importante para poder fazer esse vídeo aparecer para mais e mais pessoas. Bem, mastectomia modificadora de risco. Esse é o nome. O que é isso? Basicamente, é retirar as mamas, as duas mamas, para diminuir o risco de você ter câncer de mama, tá? Então se você for pensar assim, todo mundo vai tirar a mama. Muito fácil, tira a mama, reconstrói a mama, você vai ficar sem o risco de ter câncer de mama e com uma mama reconstruída do jeito que você quis. Tá. Mas a verdade não é bem assim. Todo procedimento tem seus riscos, né? Então, quem deve fazer isso? Quem deve pensar nisso? É quem tem um maior risco de ter câncer de mama. Não adianta uma mulher que não tenha risco, que não tenha história nenhuma na família, que faz tudo direitinho, tirar a mama e passar por um risco de ter complicações da cirurgia por conta de uma vontade aí de não ter o câncer de mama, né? Então, primeira coisa, quem tem que fazer isso é quem tem muito risco. Quem tem muito risco? Bom, quem tem síndromes familiares. O que são síndromes familiares? Síndromes genéticas familiares. São pessoas que têm mutações em alguns genes específicos que aumentam em muito o risco de desenvolver o câncer de mama, tá? Então, isso não é tão comum. Diferente assim, o câncer de mama é muito comum, mas a maioria desses cânceres de mama não são genéticos, não tem síndromes genéticas familiares que vão passando aí de pai ou mãe para os filhos, avós, pais e filhos. A maioria são cânceres esporádicos, que a gente chama, que é aqueles cânceres que surgem ao acaso, principalmente pelos estilos de vida, por má estilo de vida, principalmente alimentação e atividade física, que eu sempre falo, né? Mas, em uma pequena porcentagem, tem também essa questão dessa alteração genética, umas síndromes familiares genéticas. E como saber? Como saber se eu tenho uma síndrome familiar genética ou não? Tem algumas histórias, alguns fatores históricos que a gente tem que pensar, sempre se alertar para você criar esse alerta e poder procurar um médico para saber. Quais são? Bom, história de câncer de mama em homem. Qualquer pessoa que tenha uma história de câncer de mama em homem tem que procurar principalmente o oncologista e o geneticista, tá? Então, história de câncer de mama em homem. Segundo, história de câncer de mama com menos de 45 anos. Menos de 40, 45 anos, porque não é tão comum. Os cânceres de mama acima dessa idade normalmente são causados por esses fatores de má alimentação, de falta de atividade física, fatores ambientais, que eu falei. Mas os cânceres em idades menores têm muita associação com essas síndromes familiares. Então, um outro alerta é para quem tem história na família de câncer de mama com menos de 45 anos. Um outro histórico também é quando tem mais do que 3 cânceres de mama na família em parentes próximos, tá? Pai, mãe, tio, primos. Nesse caso também, se você tiver mais do que 3 pessoas na família com câncer de mama, é muito importante também procurar o oncologista e o geneticista para poder pensar em investigar isso, se tem essa síndrome familiar também. Então até agora foram 3, tá? Câncer de mama em homem, câncer de mama com menos de 45 anos e mais do que 3 casos de câncer de mama na família. O quarto, câncer de ovário, tá? Câncer de ovário também é um câncer que
muitas vezes está associada às síndromes familiares. Existe até uma síndrome que é muito comum, que é a síndrome mama-ovário. Então, se alguém tem algum caso de câncer de ovário na família, tem que procurar um oncologista, um geneticista, para a gente poder investigar também se tem essas síndromes genéticas familiares. Tá. Então, só que agora não é só a questão de ter esses casos, um desses 4 casos na família, que você tem uma síndrome genética, que você tem que fazer a mastectomia, tá? Isso é só o primeiro passo, para você ficar de alerta. O segundo passo é testar, fazer testes genéticos, se for indicado. E aí tem os testes que são feitos que procuram as principais mutações que podem aumentar em muito o risco de câncer de mama e de câncer de ovário também. A principal mutação que a gente talvez já tenha ouvido falar, que vocês talvez já tenham ouvido falar, é a mutação do gene BRCA1 e do BRCA2, que dá essa síndrome genética familiar que é muito comum, que é a das mais comuns, é a síndrome mama-ovário, que aumenta muito o risco de câncer de mama, de ovário, mas nos homens também de próstata, câncer de estômago, câncer de pâncreas, vários outros cânceres também. Tá? Então, primeiro passo é ficar em alerta. Segundo passo, se for indicado, fazer o exame. Só com o exame vindo positivo para algumas mutações, não são para todas as mutações, mas só o exame vindo positivo, aí você vale a pena pensar em fazer a cirurgia, pensar em fazer a mastectomia redutora de risco. Porque se tiver algumas outras mutações que não aumentam o risco de câncer de mama, não vale a pena fazer, logicamente. Então, aí sim você vai pensar na cirurgia, tá? Aí tem que pensar, tem que ter um acompanhamento com um psicólogo também, porque você tirar a mama, você pode ter alterações na imagem corporal, dificuldade de aceitação, tanto você quanto de familiares, de marido, por exemplo, namorado. Então, tem que pensar muito antes de fazer a mastectomia. Não é simples assim. Fora os riscos do próprio procedimento, da cirurgia, riscos de infecção, de complicação, risco de não ficar direito, uma reconstrução, por exemplo. Então, tem que pensar muito bem o risco. A mastectomia redutora de risco funciona? Funciona, mas se vocês prestarem atenção bem no nome, mastectomia redutora de risco. Risco de quê? Risco de ter o câncer de mama. Alguns estudos mostram aí que reduz mais ou menos em torno de 80%, 90% o risco da mulher ter um câncer de mama, porque ela retira toda a glândula mamária. Mas outros estudos mostram que ela não reduz a mortalidade, tá? Ou seja, se você não retirar a mama, mas identificar um câncer no início, vai ter o mesmo efeito em termos de mortalidade do que você retirar a mama. Então, será mesmo que vale a pena retirar a mama? Será que você, mulher, gostaria de não ter o câncer ou identificar um câncer no início e retirar e ter a mesma chance de viver, ou seja, a mesma chance de mortalidade do que quem retirou, sem ter que passar pela cirurgia, uma cirurgia mutilante? Então, tem que pesar o que você acha mais importante, né? Retirar a mama ou identificar no início. A gente também tem outras formas de proteção. A gente pode fazer a cirurgia, você pode tomar alguns remédios que eles diminuem também o risco de câncer de mama por um determinado tempo, tá? Os bloqueadores hormonais. E você pode também fazer exames, mamografia e ultrassom, para detectar o câncer bem no início. Às vezes, detectando no início, você só faz uma cirurgia. Às vezes você não faz nem químio e só radioterapia, talvez. Então, você faz um exame muito mais simples. É só intensificar os exames de rastreio. Então, a gente tem essas 3 opções. Fazer os exames de rastreio, fazer o medicamento ou fazer a cirurgia. E aí vai da mulher pensar bem o que vale a pena fazer. Então é isso, pessoal. A mastectomia redutora de risco funciona para diminuir o risco, mas tem outras alternativas e aí tem que pensar qual que é mais indicada, qual que é melhor e que vocês vão se sentir melhor. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seus comentários embaixo, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? E perguntas também, só colocar que eu vou tentar responder o máximo possível. A gente pode até gerar ideias para outro vídeo, tá bom? Então é isso.